E vamos agora à nossa div navegar então. Então para a gente começar aqui, a gente primeiro pega a medida. Vamos pegar aqui então a Slice Tool e fazer a medida dessa div aqui, ó, apenas da altura, tá? Opa, pegamos aqui na parte branca dela. Meu Fireworks não está deixando eu pegar lá. Vou pegar de baixo então, ó, parte branca aqui dela. Tá? Esse é o tamanho da nossa div. O que a gente vai fazer a medida aqui é apenas a altura. O resto a gente vai configurando de acordo com cada div. Porque essa div que a gente vai fazer agora, que a gente vai formatar, vai ser a div mãe dessas três divs internas. Tá? Então ela tem aqui ó, um width de 250 pixels. Vamos lá. Vamos pegar navegar aqui e vamos botar aqui os parâmetros da mãe. Então ela não pode passar de um width de 860 pixels, que é o tamanho do nosso box, do nosso palco, e ela não pode passar de um width de 250 pixels. Tá? Esse é o navegar. Agora o que a gente faz então? Internamente a gente tem nossas três divs. A gente vai criar uma div para cada um desses blocos aqui, tá? Então, o nosso primeiro bloco, a gente pode chamar aqui de central. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, primeiramente, criar o CSS. Então, header. Até podemos copiar aqui, ó. Daí a gente só bota um underline ali e completa. Header navegar, central. Header navegar, filtro, que vai ser ali o nosso bloco de pesquisa avançada. E header navegar novamente, a gente bota aqui um publicidade, tá? Então são os nossos três blocos internos ao header navegar. Vamos vir aqui no nosso source code e chamar eles aqui dentro então. Então a gente tem o header navegar. Vou dar dois enters aqui, ó, dois espaços, div id, header navegar central, que é o nosso primeiro bloco, sempre nessa ordem, tá? Então fecha navegar central. Agora a gente abre o div id header navegar, que é o header navegar filtro, né? Podemos fechar aqui. Fecha navegar filtro. E abrimos o último bloco, que é o nosso div id header navegar publicidade. Com isso a gente já tem a chamada deles, né? Então fecha navegar publicidade. Ok, agora para a gente fazer o resto das configurações, a gente tem que configurar aqui a dimensão de cada um deles e fazer a configuração interna. Mas perceba que no nosso primeiro a gente tem dois elementos aqui, então a gente tem que criar também a formatação para eles. Como a gente vai fazer isso? Novamente a gente vem aqui dentro do central agora, ó, e cria o header navegar central underline anunciante. Header navegar central underline anuncie, tá? Então a gente já tem tudo que a gente precisa para começar a formatação. E agora a gente vai determinando o widget, e como a gente tem aqui duas formatações, aqui a gente só precisa do widget, porque esse vai ser a mãe desses dois, ok? Então o nosso widget da primeira a gente pode pegar direto na imagem aqui, ó. Então a gente vem aqui na imagem, está aqui o anuncie underline bg, e a gente pega a medida diretamente nela. No meu caso aqui tem 235 pixels. Então aqui vai ter um widget de 235 pixels. Como essa é a nossa div mãe, eu só preciso disso. E a gente vai ter as filhas aqui que vai ser correspondente a cada bloco. Então o anunciante vai ser a nossa central do anunciante. Então eu já vou pegar aqui, ó, anuncie seu imóvel, não é esse, é esse aqui, ó, central anunciante, tá? Ele tem 235 por 122. Então, o widget 235 pixels, width 222 pixels, que é a altura dele aqui. Vamos fazer a chamada aqui então, ó, header central. Dentro do header central, a gente vai ter a div id header central anunciante, que é a primeira lá na ordem. Fecha central anunciante. Deixa eu só trocar a linha aqui. Beleza. Agora a gente faz a chamada do outro. Div id header central anuncie. Comentamos. Header fecha central anuncie. Vou botar qualquer coisa escrita aqui, ó, só para a gente visualizar lá onde é que está ficando. Ó. Então, está aqui, né?
Agora vamos fazer uma correção aqui. Tendo isso feito, a gente vem aqui e aplica o background. Ó. Background, URL, imagens, vamos pegar aqui, central underline BG, no repeat. Eu não quero que essa imagem se repita de jeito e maneira, tá? Novamente aqui, F5 para atualizar. Está aí a nossa central do anunciante, depois a gente só configura os elementos internos. Vamos primeiro chamar todas as boxes aqui, depois a gente vai botando o conteúdo, tá? Vou vir aqui novamente então, vou remover esse conteúdo daqui, que a gente não vai ocupar agora, e ele fica somente com o BG ali. Agora a gente volta aqui novamente em imagens, ó, e o nosso anuncie underline BG tem 235 por 128. Então posso vir aqui no Style, vou copiar aqui essa formatação, ó, e a gente só altera ela ali embaixo. Então, copiei, vou colar aqui. Aqui é 228, né? Deixa eu ver. Imagens, 128 de Egit. Ok. Então, 128. Background aqui a gente tem que mudar também. Vou pegar aqui, ó, remover tudo, dou 2 pontos de novo, ele já me abre as opções. O URL, anuncie underline BG, também com no repeat. E vamos vir aqui dar um F5 para ver. Ó, tá lá já a nossa segunda imagem. Só que ela ficou com um espaço muito grande. Por quê? Porque aqui, ó, eu botei 222 e na verdade isso aqui seria 122, né? Vamos vir aqui atualizar novamente, ele já vai ficar mais pertinho lá. Perfect, é isso aí que eu quero. Aí a gente só precisa botar os elementos. O que a gente vai fazer agora? Como essa div ela vai ficar uma do lado da outra, eu já vou pegar ela aqui e dar um float left para jogar a outra div aqui ao lado. Se a gente deixar assim, ela não dá o float e uma vai ficar abaixo da outra quando a gente for jogando, tá? Vamos vir aqui agora, novamente na nossa pasta de imagens e pegar aqui o tamanho da busca avançada. Ó. Ela tem 412 por 250. Então vamos vir aqui no filtro, widget 412 pixels, Egit 250 pixels, background, URL, pegamos aqui a busca avançada, novamente eu não quero que ela se repita de jeito nenhum. Ctrl S para salvar, vou vir aqui e atualizar novamente. Está aqui um pedaço dela, né, gente? Por que ela ficou assim? Ela não está flotada. Quando a gente flota uma div, ela é como se você deslocasse o bloco de dentro para posicionar, de dentro do seu palco, tá? Então, como essa aqui está deslocada e essa não, essa ficou por trás. O que a gente faz? Vamos deslocar essa aqui também. Então, float left também. Por que as duas estão em float left? Se você perceber, essa aqui está sendo chamada primeira. E a gente mandou ela ficar à esquerda. Se eu mandar essa aqui ficar à esquerda também, como essa está primeira, uma vai encaixar na outra e vai ficar certinho pra gente. E é isso aí que eu quero, ok? Então tá certinho essa segunda parte também. Agora a gente vem aqui, para poder ilustrar a última div a gente já vai botar o conteúdo, porque ela não tem nada de muito interessante dentro, né? Apenas o nosso anúncio. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar esse elemento aqui, ó, vou pegar o traveling aqui, a imagem do cachorro, vou dar uma nova layer, e vou colar aqui, tá? Ctrl Shift S, vamos dentro da nossa pasta imob, imagens, até a gente pode fazer assim, ó. Como essa imagem aqui é ilustrativa, vou criar uma pasta mídias e a gente vai jogando aqui dentro. Depois que a gente terminar o layout tudo certinho, a gente pode só escolher as imagens daqui, não fica complicado de a gente organizar, tá? Vou botar aqui como 01, ok? 01.jpg. Então a gente tem ali um título, né? Ó, publicidade, uma linha embaixo e a nossa imagem. Vou botar direto aqui, ó, H1, publicidade, fechei H1. Vou vir aqui abaixo e vou botar IMG, SRC, pegar pelo browser mesmo aqui, ó, vamos dentro lá da mídias, peguei a mídia, propriedade out, né, validação. Você pode botar a propriedade título também, que é uma técnica de SEO. Depois você, quando for fazer o anúncio, você pode fazer uma programação, a gente vai fazer uma programação bem bacana para isso ficar dinâmico, tá? Vou fechar aqui. Aqui dentro, vou botar um A, href, link cego, e vou fechar esse link aqui, ó. Então a gente já tem ela linkada. O que a gente tem que fazer? Border 0, para não ficar aquela borda azul em volta da nossa imagem, né? Com isso, a gente já tem a ilustração que a gente precisa para fazer lá a div de anúncio, ó. Só que, novamente, a gente tem aquele problema, ela ficou por baixo das outras. O que a gente faz agora? Como ela é a última div que a gente tem, a gente vai primeiro pegar o tamanho dela, tá? E depois a gente flota ela ragged. Para a gente fazer o tamanho dela, a gente tem aí
um cachorro ali, uma imagem do cachorro, ela tem 200 por 200. Então vamos tentar fazer assim, ó. Widget 210 pixels. Vou botar 200 pixels, botar um padding de 5 pixels, que é uma borda interna, cima, baixo, direita, esquerda, nesse caso, tá? E vou botar o float right. Então a gente flotou 2 para a direita encaixando e o último a gente disse que quer que fique a right, ó. Vamos ver? Opa, vamos determinar o widget aqui dela, 250 pixels. Deixa eu ver uma coisa aqui. Reader, navegar central, anuncie. Tá no lugar errado isso aqui, ó. Eu botei dentro da anuncie lá, que é o primeiro bloco nosso. Na verdade, ele tem que ficar aqui, ó, na publicidade. Perfect. Agora a gente só tem que dar uma formatada aqui para ajustar e depois começar a botar os elementos e configurar ele. Então o que está mais fácil aqui agora é o nosso publicidade, a gente já vem formatando ele, tá? Então vou voltar aqui, ó, publicidade está aqui, vou baixar ele aqui, quando for H1 eu quero um tipo de formatação. Então a gente pode vir aqui no nosso Fireworks, ó, clicou em cima da imagem lá, tá? Da frase, da palavra publicidade, ele vai aparecer aqui, ó, Georgia, bold, 16 pixels, é isso que a gente quer. Então, quando for H1, vai ter uma fonte, 16 pixels, Georgia, font width, bold, a gente pode botar uma fonte variante, small caps, que fica bacana também, tá? E a cor, né? Deixa eu dar um Enter aqui para a gente continuar formatando. Não ficar muito extenso aqui. Botamos a nossa cor, né? Vai ser aí aquele azul um pouco mais forte. Beleza, vamos lá. Tá lá, ó, publicidade certinho lá em cima escrito, só que a gente ainda tem a borda. Então a gente vai fazer assim, ó, margem, bottom, 5 pixels, padding, bottom, 5 pixels. O que eu fiz? Borda interna de 5 pixels, margem externa de 5 pixels. No momento que a gente joga o border bottom, ele fica no meio desses 5 pixels. Espaça a borda 5 pixels da imagem, 5 pixels do texto, tá? Então border bottom 1 pixel solid, e a gente pode pegar a mesma cor do texto para dar o contraste. F5 para atualizar, tá lá, ó. Perfect, é isso mesmo que a gente queria. Agora a gente tem que vir aqui na central do anunciante e fazer aí os formulários e aqui embaixo jogar nossos elementos, os botões e tudo mais, tá? Então o que a gente vai fazer? O primeiro passo é a gente vir aqui dentro e formatar e deixar elementos para a gente conseguir fazer isso. Então, central anunciante, a gente tem um formulário, deixa eu só me localizar aqui, a gente tem um formulário com esqueci senha lá embaixo, né? E o central anunciante, acho que já está escrito aqui já. Ok, então vamos lá. Primeiro passo aqui, form name central underline anunciante. Que aqui vai ser o sistema de login do nosso anunciante. Action em branco por enquanto, método post, tá? Então depois a gente configura isso aqui para ele fazer o login lá no nosso painel. Dentro dele a gente vai ter aqui um label. Vou fechar esse label aqui embaixo. Dentro desse label a gente vai ter um span para botar o texto. E depois a gente tem o input, tá? Vou copiar esse label. A gente tem ele 2 vezes. E abaixo disso a gente tem um input type submit name enviar. Botar aqui o valor também. Enviar, tá? E a classe btn. Para a gente poder formatar esse botão, precisa da classe btn. Vou dar 2 espaços aqui para a gente organizar melhor o label, tá? E aqui embaixo a gente vai ter input type text, name, o primeiro é o usuário, fechei. Abaixo a gente vai ter input, novamente, type password, tá? Password, name, senha. Assim a gente já tem o nosso formuláriozinho aqui pronto. Depois a gente vem aqui, ó, usuário, que é a escrita, tá? E aqui embaixo, senha. Aqui no password a gente vai ter que aplicar a classe também para formatar. Então vamos vir aqui e ver como é que está ficando, ó. Já está ali dentro do nosso formulário certinho com enviar. Aqui eu botei, em vez de 2 pontos, um
Tá. E abaixo dele a gente tem lá o esqueci a senha, né? Então eu vou vir aqui novamente e abaixo aqui de tudo eu vou botar um parágrafo, esqueci minha senha, tá? E vou fechar esse parágrafo. Elementos totalmente implementados aí no nosso código, agora a gente só precisa formatar. A primeira formatação que a gente vai fazer é para que fique correspondente aí o nosso sistema do jeito que a gente fez aqui, o nosso formulário, no caso, ficar certinho aqui, tá? Então vamos fazer assim. Primeiro passo que a gente vai ter é configurar os inputs para ficar certinho e os labels. Então a gente vai fazer atacando os elementos dentro do form, tá? Então a nossa div é header central anunciante. Vou vir aqui header central anunciante e vamos baixar aqui, ó. Header central anunciante. Dentro dele a gente vai ter o spam. Melhor, vamos pegar direto o label, ó. Label vai ter um display block, ou seja, eu quero esse label somente numa linha. Se abrir outro label, ele vai abrir em outra linha de qualquer forma, tá? Fechei. Vamos pegar novamente aqui. Até vou dar uns espaços a mais aqui para a gente entender, ó, que a gente está formatando apenas o formulário, tá? Vou colar aqui ele de novo e agora a gente vai pegar o spam. O spam, ele tem aqui, deixa eu deletar aqui essa slice, trebuchet MS com 14 pixels, cor azul, né? Então vamos lá. Fonte 14 pixels, trebuchet MS e cor azul. Dessa forma a gente já formatou os textos lá, o e-mail e o usuário, tá? Vamos novamente aqui então. Depois do spam, a gente tem os nossos inputs. Então eu vou copiar novamente. Em vez de spam, vai ser o input, que são os campos de textos, tá? Só que nesse input, como a gente tem ali 3 configurações de tipo de input, a gente vai atacar só o primeiro. Só o primeiro aqui, o primeiro input que vai pegar a validação direto do input. O resto a gente vai usar a classe, tá? Então ele tem aqui um 150 por 20. Vamos botar lá. O widget, 150 pixels, edit, 20 pixels, border, 1 pixel sólido. Podemos pegar a cor azul aqui também, para combinar com a fonte. E o background dele é branco, então é FFF. Dessa maneira a gente atacou, vai ficar todos os formulários iguais, ó. Tudo fica daquele jeito. Só que agora a gente vai separar isso utilizando a classe aqui para formatar certinho. Então vamos voltar novamente aqui. O nosso segundo input aqui, ó, tá aqui o usuário, tá aqui o password. Ele vai ter uma class senha. Tá? Como a gente vai ter bastante tipo de formatação, essa classe senha a gente vai atacar dentro aqui da div. Ó. Então, depois disso, quando a gente faz uma class, é ponto, nome da classe. Vou abrir aqui e a gente pega agora a formatação do segundo. O segundo ele tem o widget de 100. Então, vamos pegar aqui o widget 100 pixels. Como essa input é uma div mãe, a gente não precisa atacar os outros elementos. Ó. Os outros ele continua pegando. Ele só vai tirar o tamanho aqui. O que a gente vai fazer ainda? Tem aqui no nosso input um 20 pixels, tá? Vamos botar aqui um 16 pixels para sobrar 4 e um 146. 146 para sobrar 4 também. Vou botar aqui um padding de 2 pixels para dar uma separadinha do nosso texto com a box. Ó. Então fica mais interessante também. Só que ele aumentou um pouco mais aqui no widget. Vamos vir aqui 160. Botei 160. É 146. Vamos voltar eles aqui então. Ok. E o de baixo a gente tem que diminuir também os 4. Então fica 96, né? F5 para atualizar. Beleza, é isso aí que eu quero. Vamos dar uma ajeitada agora para que os nossos formulários fiquem corretos aí a formatação. Então a gente volta aqui novamente e o formulário todo ele tem que ter um tipo de margem para ajustar lá. Então vou pegar aqui form, vai ter uma margem, vou botar aqui um 10 pixels e vamos ajeitando para ele ficar certinho. Ó. Opa, tem que dar um float left também. Para ele ficar destacado e não puxar a div junto. Ó. Ok, vamos poder aumentar aí para uns 20. Até a gente encaixar agora o formulário inteiro onde a gente quer encaixar ele. Ó. É quase isso, né? Um pouquinho mais, vamos botar aqui um 25.
F5 para atualizar, quase, um pouco mais ainda, vamos botar um 30 pixels então. Estou aplicando, eu estou só me medindo por cima aqui, tá, gente? Não é por baixo nem pelo lado. Vou botar aqui um 35, 40. Ó, cima já está beleza. Então, cima 40, vou botar 0, 0, 0. 0 direita, 0 baixo, 0 esquerda, tá? Agora ele já volta lá. E agora a gente começa a aplicar o resto das formatações. Então, vamos pegar aqui novamente. Direita. A gente não precisa aplicar, vamos botar aqui na esquerda um 10 pixels. F5 para atualizar. Ó, só que deu um problema aqui. Ficou muito grande o nosso formulário, né? Então vamos botar aqui ó, um 15 pixels e a gente diminui no tamanho do input. Ó. 15 pixels já fica bacana aqui, a gente diminui 5 pixels no tamanho do input aqui, ó, 141. Aí a gente vai ajustando ao que a gente precisa, né? Ok, aqui está certinho. Só que aqui a gente tem outro problema, gente. O 100 aqui, ó, ele ficou menor. Como é que a gente vai fazer para ajeitar esse senha? É só a gente vir aqui e determinar que o span tem um widget. Então vamos botar aqui, ó, o widget. Opa, Windows não, né? O widget. Vamos botar aí um 80 pixels para ver. Float left. Vamos ver se ele vai agora. Então 80 foi muito, vamos botar aí um 30. 30 é pouco, botar uns 50. Pouco ainda, vamos botar aqui uns 60. 55. Acho que 55 já vai ficar perfeito. Tá aí, ó. Então ele já fica certinho o tamanho. A gente ainda vem aqui agora e bota um text align right. Então ele encosta no nosso formulário e fica do lado certo o texto. Ó. Ok? A gente tem que botar uma margem, na verdade. Uma margem right de 2 pixels para dar uma separadinha ali do nosso formulário. Ó. Já separou. No nosso label, a gente pode vir aqui. Label eu não botei ainda a formatação, né? Então vou pegar aqui a formatação do label, que é correspondente a pegar o texto e o input, tá? Vamos pegar lá o label então. E vamos botar uma margem cima, baixo 2 pixels, direita, esquerda 0. Só que a gente só precisa embaixo, então vou botar 0, 0. Então, margem de 2 pixels baixo. F5 para atualizar, ele já separa um pouquinho um do outro, já fica certinho. Agora a gente tem que configurar aqui para esse botão, esse classe BTN, ficar aqui onde a gente quer, né? Então vou vir aqui, ó, é classe BTN. Vou pegar aqui a formatação já, eu vou botar aqui o BTN, ó. Vamos abrir a nossa pasta imagens e o nosso botão é o logar, ó, central underline BTN, que tem uns 50 por 26. Então vamos lá, widget, 50 pixels, edit, 26 pixels. Vamos botar um float right. Só que a gente vai ter outro probleminha ainda. Ó. F5 para atualizar, ele já fica do tamanho certo, só que ele não encaixa. Por que ele não encaixa? Porque isso aqui está dentro de um label com display block, além de estar maior, né? Vamos diminuir um pouco só para vocês verem aí essa lógica funcionando. Então F5 novamente, ó. Ele está menor, mas ele não encaixa lá em cima. Então a gente volta aqui no source, tá? E eu vou botar aqui esse input vai ficar dentro do label. Vamos testar aí. F5 para atualizar, ó. Aí ele encaixa e fica certinho onde a gente quer. Agora a gente tem que aplicar o tamanho correto para encaixar o botão, né? Então eu já vou fazer assim, ó. BTN eu vou pegar o valor zerado, então ele não vai ficar nada escrito quando a gente tira o valor, ó, não fica nada escrito ali. Vou vir aqui novamente em Style e vou aplicar o background dele, ó. Então background, URL, vamos pegar lá nas nossas imagens o BTN, o botãozinho lá de logar, ó. É logar BTN, né? Logar, central underline BTN. No repeat, ponto e vírgula. Vamos vir aqui dar um F5. Então já está ali o nosso botão, ó, gente, só que a gente tem que configurar o resto. Qual que é o problema aqui? O botão em si, a classe do botão, a gente não consegue tirar a borda dele por causa da classe lá em cima. Mas a gente pode aplicar uma borda nele que fique da mesma cor do fundo, aí não vai aparecer, correto? Então vamos fazer assim. Vamos vir aqui no nosso File novamente, vou pegar aqui a ferramenta de cor, ó, com o conta-gotas eu vou clicar aqui pertinho, ó. Então é um CBCA, eu acho, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos testando. Ctrl C,
Ctrl C aqui, vou dar um ESC para tirar as cores, vou vir aqui, border 1 pixel solid com a cor do fundo ali C7, C7. F5 para atualizar. Tá aí, ó, já sumiu a borda, né? Agora a gente tem que aumentar o tamanho dele. Então vamos botar aqui os 50 para ver se vai continuar encaixado. Então a gente tem que diminuir o input, tá? Ó, 50 já ficou encaixadinho ainda. Porém, ó, ele ficou muito para cá. Então a gente vai novamente vir aqui, pegar o input, que é o da senha, e vamos diminuir aí para um 94. Até a gente deixar ele certinho ali onde a gente quer, ó. Pode ser um 90, vamos ver. Isso aí que eu quero. Ainda aqui, ele ficou um pouco para baixo do nosso formulário, não encaixou direito, né, gente? Ele não ficou certinho onde a gente quer. Então, eu vou vir aqui novamente. Como a gente tem o senha, a gente vai botar um margem, cima, baixo, 2 pixels, direita, esquerda, 0. Tá? Para ele dar uma afastadinha. Quase isso. Vamos botar mais um pixel. Então, 3. Só que essa margem a gente quer só em cima novamente, né? Então, eu vou vir aqui, 0, 0, opa, aqui, 0, 0. Só acima eu quero essa margem. Então ele não afasta muito o texto lá embaixo. Só que agora a gente ficou com outro problema. O senha ficou sem a margem, né? Vou vir aqui novamente no source. Vou vir nesse senha aqui, ó. Class senha txt, tá? Span class senha txt. Vou voltar aqui, pego aqui novamente a formatação, ó. Vou colar aqui embaixo, senha underline txt, que é o nome da nossa classe. Botamos a margem, 3 pixels, 0, 0, 0. Fechei e vamos ver se aplicou certinho, ó. Então a gente aplica a margem também no senha e ele vai descer um pouquinho mais. Só que quando a gente aplicou o 0, 0, 0, ele tirou a margem que a gente precisa ali para o box. Então a gente vem aqui, ó, 2 pixels direita, para ele voltar a ter a margem com a caixa. E fica perfeito o nosso sistema de login. Ficou show de bola, né, gente? Agora o que a gente tem que fazer, ó, quando eu passo o mouse aqui, ó, ele fica normal. A gente pode voltar aqui. Quando for o btn, até vou dar um enter aqui para a gente formatar legal, ó. Estou acostumado a formatar tudo em uma linha, né, gente? Aí fica meio difícil de a gente visualizar. Então vou dar uns enters aqui, a gente vai conseguindo visualizar melhor. Daqui a pouco eu me acostumo. Vou botar aqui então o cursor do tipo pointer, que é quando a gente passa o mouse em cima de um link lá. Ainda vou pegar essa classe btn aqui, vou vir aqui abaixo e vou colar ela. Deixa eu puxar para cá. Então eu quero que quando eu passe o mouse em cima, ou seja, btn2.hover, o background dela ainda continue sendo URL. A gente vai pegar novamente o botão aqui. Deixa eu pegar ele aqui, ó, lugar central, tá? Também não vai repetir. Só que aqui, ó, depois do lugar underline central btn, eu vou botar um underline hover. E a gente cria a imagem agora. Vou pegar aqui na imagem, ó, lugar central, Ctrl C, Ctrl V. Vou renomear aqui para lugar central underline btn, tá? E vou abrir ele com o Fireworks. Então a gente tem ele aberto aqui. Vou dar uns 200% e vamos reproduzir ele novamente. Então vou pegar aqui a Handle Tool, tá? Vou pegar aqui certinho nele, para fazer a seleção dele bem certinho onde ele está, que é o nosso botão, na verdade, né? Vou botar ele aqui com uma transparência para a gente visualizar o que tem embaixo. Vou pegar aqui a fonte, ó, e vou escrever logar. A gente pode voltar aqui no nosso layout até e pegar só aqui o logar, ó, Ctrl C, para ficar certinho como era o outro, ó. Tá aqui só a palavra logar. Vamos botar bem certinho em cima, tá? Agora eu posso fazer assim, eu vou pegar a de baixo, que é o nosso botão aqui, ó, até se você quiser fazer assim, Ctrl Shift G, para ficar com o botão realmente, deletar, tá aí. Vou pegar novamente o fundo, boto 100%, opa, deixa eu pegar aqui o fundo, boto a opacidade de volta a 100%, vamos pegar lá o nosso Drop Shadow, boto em 0 aqui, vou botar aqui um pouco mais forte, esse Drop Shadow, tá? E a gente vai aplicar aqui uma cor diferente, vou pegar aqui o azul, o próprio azul ali da nossa formatação, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho e dentro dele a gente aplica um gradiente linear. Vou pegar aqui, deixa eu tirar aqui, de um azul um pouco mais forte para um azul um pouco mais claro, ó.
Fica um gradiente bem bacana. Vou puxar mais um pouquinho mais para cá, a gente faz um efeito aí legal para esse botão. Vou pegar a fonte agora e trocar para branca. Vamos dar um 100%, ver se ficou legal o nosso botãozinho. Ó. Agora a gente faz assim, Ctrl S para salvar. Vou vir aqui e vou dar um F5. Opa, vou atualizar por aqui. Ó. Acho que eu renomeei errado, né? Deixa eu vir aqui ver. Eu botei BTN, não é BTN, é underline hover, né? Que é o nome do nosso botão. F5 novamente. Tá aí o botão, ó. Só que perceba quando eu passei o mouse a primeira vez em cima, ele ficou transparente ele até carregar a imagem. Como é que a gente conserta esse errinho para não ficar a imagem carregando quando a pessoa bota o mouse em cima? Ó. Vou vir aqui no nosso header, tá? Ou pode ser até no footer, ó, gente. Vamos vir aqui no footer. Abaixo do footer eu vou criar uma div ID. Não precisa nem ter ID aqui, ó. Vamos fazer assim. Div style display none, ou seja, não quero que o conteúdo dessa div seja exibido. Vou fechar essa div aqui e vou botar aqui, ó, carregando imagens de efeitos, tá? Que a gente sabe que é a div que vai carregar as nossas imagens. Vou botar aqui dentro então a chamada da imagem, ó, img src. Vamos pegar ela lá, que é o hover, lugar hover, tá? Vou fechar ele aqui. A gente bota a propriedade out, senão não vai validar, e é isso aí. Então ele vai carregar, só que ele não vai mostrar nada, vai ficar oculto lá embaixo, mas mesmo assim ele carrega a imagem, mesmo a gente não utilizando o efeito. Então fica bem bacana para você utilizar esse tipo de formatação, tá? Ó, dei um F5, ele está carregado, vou dar um Ctrl F5, que ele descarrega todas as minhas imagens, tá? Vou passar o mouse, ó, continua carregado. Só que eu não gostei muito desse efeito, então eu vou vir aqui novamente, vou alterar isso aqui. Em vez de ser esse azul para azul, eu vou pegar o mesmo efeito que tem no botão de baixo, que é do branco para um cinza, né? Só que eu vou aumentar um pouco esse efeito aqui, deixar um pouco mais claro. Vou pegar a letra novamente e vou pintá-la de preta, deixar mais escura. Ctrl S para salvar, mas está com o nome trocado, né? Ctrl Shift S então. Imagens, vou salvar em cima da outra lá. Vamos vir aqui, ó, tá aqui. Central BTN underline hover. Posso vir aqui nas minhas imagens, então e deletar aquele BTN que não está sendo usado, né? F5 para atualizar. Tá aí, ó. Já ficou um efeito um pouco menos destacado, né? Mas a gente dá para ver que tem o efeito, ok? E é isso aí que eu quero. Então a gente já tem o sistema de login aqui. A gente tem que só acertar esse texto para terminar esse primeiro bloco. Então, vou vir aqui no nosso Fireworks novamente e vou ver como é que está esse texto. Ó, ele está com Trebuchet MS, 14 pixels, não é bold. E está com o texto Align Center, né? Então, vamos pegar aqui embaixo. Ó, como ele está dentro do parágrafo, a gente só precisa atacar o P. Eu costumo sempre botar elementos acima, tá, gente? Classes abaixo. Então, vou botar ele aqui em cima. Text Align Center, fonte 14 pixels, Trebuchet, e não tem font weight bold. Vamos dar um F5 para atualizar. Só a cor dela é outra, né? Vamos ver a cor aqui. É um 666. Voltamos aqui então. Color 666. Ponto e vírgula. Vamos ver se ficou certinho. Ok.